O tema da mensagem de hoje é sabedoria espiritual e inteligência emocional. Nós vamos falar sobre sabedoria, sobre inteligência espiritual e emocional. E nós já lemos o texto sagrado em 1 Samuel 17, em que narra a história de Davi e Golias. A primeira coisa que eu gostaria de destacar: como vencer Golias ou qualquer gigante. Todos nós estamos passando por uma luta, ou ainda vamos passar por uma grande luta, uma luta importante, uma luta decisiva. E a mensagem de hoje tem como propósito te ensinar a vencer as grandes guerras, te ensinar e te preparar para vencer as grandes batalhas contra gigantes. Amém? Como vencer Golias ou qualquer gigante? O segundo ponto que eu gostaria de destacar: rompendo os ciclos da vida para prosperar. Nós sabemos que o inimigo veio roubar, matar e destruir, e que a guerra estava formada, e que já havia batalha, a guerra estava formada. Diz que os inimigos se levantaram contra Israel, e do outro lado estava Israel, e eles iam entrar em guerra. E o que nós precisamos entender é que quem eram essas pessoas? Que povo era esse? Eram os filisteus, e do meio dos filisteus havia um grande herói, o herói dos filisteus, que era chamado de Golias. O que nós precisamos entender nesse texto e nesse contexto é que de tempos em tempos os filisteus vinham atacar Israel. E que tempo era esse? Era sempre no mesmo tempo, no tempo da colheita. O inimigo, ele sempre vai nos atacar. Ele sempre se levanta contra você em um momento decisivo, e é sempre num momento decisivo de colheita e de romper. Os filisteus por várias vezes se levantaram contra Israel, invadiam Israel, saqueavam Israel. Eles sempre vinham de tempo em tempo e vinham roubar, matar e destruir. E não é diferente comigo e com você. Os filisteus, eles sabem o tempo da colheita, eles sabem o momento decisivo, eles sabem o momento que nós vamos romper. Eu não sei se você já passou por isso, você já teve essa sensação: puxa pastor, parece que toda vez que vai, mas não vai. Parece que eu vou romper e não rompe. Parece que eu vou alcançar, que eu vou conquistar, que eu vou possuir. Parece que vai chegar uma grande colheita, mas não acontece, não chega, não rompe. E sempre nesse momento o inimigo se levanta. Você precisa aprender. Nós estamos aqui e a palavra vai te instruir com sabedoria e inteligência para vencer gigantes, para saber lidar nesses momentos importantes, nesses momentos de guerra que o inimigo se levanta contra você. Pode ser que você esteja há muitos anos do mesmo jeito. Você começa a caminhar, o inimigo se levanta. Você começa a caminhar, o inimigo se levanta. Você vai romper e não rompe. Vai acontecer e não acontece. A promessa vai se cumprir, mas não se cumpre. Você precisa aprender a vencer gigantes. E você precisa entender esse texto e esse contexto. Romper os ciclos da vida. Sabe por quê? Porque a grande promessa, a grande colheita, a grande pescaria, o grande milagre sempre está depois que derrubamos o gigante. Você só vai romper este ciclo de vida e esse estilo de vida que está sempre do mesmo jeito, sempre nessa roda da vida que nunca muda, quando você derrubar o gigante. É romper os ciclos da vida para prosperar. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar com essa mensagem de sabedoria e de inteligência espiritual. O terceiro ponto: esta batalha é decisiva. Você perde ou vence uma batalha antes dela acontecer. Quando Davi chega ali para a batalha, o campo de guerra já está formado. De um lado está os filisteus, do outro lado está Israel. E vendo o texto e o contexto, você diz que quem vai vencer?
A palavra diz que durante 40 dias, de manhã e à tarde, Golias ia até eles e os afrontava. E diz que eles fugiam. Saul estava com medo e os seus guerreiros fugiam. Você olhando esse texto, esse contexto, você diz que quem vai vencer? Sabe por quê? Porque é fácil saber quem vai vencer uma batalha. É fácil saber quem vai vencer uma luta, uma guerra, uma disputa. Porque sempre uma pessoa ganha antes da batalha. Sempre o vencedor, nós sabemos quem é o vencedor antes da batalha. E poucas vezes somos surpreendidos com um resultado diferente. Por exemplo, vamos pegar no futebol. O Brasil é uma grande potência. Vai jogar Brasil e Alemanha. Quem vai ganhar? Você já sabe quem vai ganhar antes. O Brasil, né? Vai dar uma sacolada, vai fazer muitos gols, não é assim? Então, toda vez que você vê uma disputa, uma competição, um jogo, uma luta, uma guerra, você sabe de antemão quem vai ganhar. E aqui nós olhando o texto, analisando o texto, nós vemos que depois de 40 dias de afronta, 40 dias de humilhação, e Golias diz: eu peço um homem para que venha lutar comigo. E depois de 40 dias não tem um homem para lutar com ele. Nós já sabemos de antemão quem vai vencer uma guerra. Você ganha uma guerra antes da guerra começar. É aqui que entra a coisa mais importante na guerra, que é a sabedoria, que é a inteligência. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos crescer em sabedoria espiritual e inteligência emocional. Se você tiver inteligência emocional, você vence as guerras antes das guerras começarem. Mas tem muita gente que já está derrotado antes da guerra começar. Os soldados fugiam de medo. Eles já tinham perdido antes da guerra começar. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua sabedoria espiritual? Deus te chamou? Deus te ungiu? A unção sobre a sua cabeça? Você possui sabedoria espiritual? Você consegue discernir o mundo espiritual? Como é que está a sua inteligência emocional? Você tem inteligência emocional? Você sabe se pôr? Você sabe entrar em uma batalha? Você sabe se comportar? Sabe, esses dias atrás, estudando um pouquinho sobre o tema, estudando mais um pouco, eu achei a descrição mais inteligente sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional, ele traz uma ilustração com uma bomba, com um pavio. Quanto maior o pavio, maior a sua inteligência emocional. Quantas pessoas, o ditado popular diz: eu tenho pavio curto. Uma pessoa que tem pavio curto, que por qualquer coisa explode, parece uma mina, encostou, explode. Uma pessoa que não tem um pavio longo, que tem um pavio curto, não possui inteligência emocional. As suas emoções estão à flor da pele. Qualquer coisa faz ele explodir, implodir, explodir. E ele dizia que uma pessoa que possui inteligência emocional, ela tem o pavio muito longo. Mas mesmo tendo um pavio muito longo, uma hora este pavio termina e este pavio faz com que a bomba exploda. E qual é a diferença de quem tem sabedoria, de quem tem inteligência emocional e de quem não tem? Quando a bomba estoura, ele rapidamente atinge o pico mais alto de raiva. Só que rapidamente ele volta para o seu normal. Uma pessoa que não tem inteligência emocional, ele sobe nos níveis mais altos de raiva, de ira e de loucura. Ele não possui inteligência emocional. E quando a bomba estoura, ele faz coisas que não deveria fazer. Coisas que depois não tem como consertar. É como uma bomba nuclear. Mas quem tem inteligência emocional, ele explode. Mas ele não explode. E quando ele explode, ele não chega nos lugares mais altos. Ele explode, mas não tanto. E ele rapidamente volta para o seu normal. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional é ter um pavio longo. E mesmo quando você se descontrolar,
você não vai ter um alto descontrole, você vai ter um descontrole e rapidamente volta ao controle. Isso é inteligência emocional. O que nós mais precisamos para vencer guerras é sabedoria espiritual e inteligência emocional. Por não terem isso, Saul e todo o exército estava atemorizado e fugindo. Estava sendo envergonhado e se escondendo. Mas Davi, quando ele ouve isso, ele possui sabedoria espiritual, ele possui unção, ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele pode fazer em nome do Senhor, ele possui inteligência emocional, ele tem equilíbrio, nada o tira do foco. Próximo ponto. Mas antes do quarto ponto, eu volto a te perguntar: você está pronto para vencer? Ou você já perdeu antes do jogo começar? Vai perder por WO, vai fugir, vai se esconder? Ou você está pronto? Você vence um gigante antes da luta começar. Perdemos para um gigante antes da luta começar. É antes que se vence ou que se perde. Se você entrasse em guerra com Golias hoje, você ganharia ou perderia? Você possui sabedoria e inteligência ou não? Você está fugindo, se escondendo, recuando, ou você está avançando? Quarto ponto, você está focado no gigante. Quem tem promessas, foca na promessa. Qual é a grande diferença de Davi para com os demais? O texto começa com os soldados, com Saul, descrevendo o cenário de guerra e descrevendo Golias. E eles descrevem em detalhes Golias. Eles sabem tudo sobre o herói dos filisteus. Eles sabem sobre o seu tamanho, eles sabem sobre as suas armas, sobre as suas vestiduras, sobre o seu pajem de arma, sabem a sua história. Saul e os seus soldados sabem tudo sobre Golias. Mas Davi, quando ele chega e ele vê Golias, ele quer saber do prêmio. Você precisa estar focado na recompensa. Eu não conheço ninguém que derrubou um gigante que não estivesse focado na recompensa. Mas o que eu vou ser, mas o que eu vou ter, mas o que eu vou conquistar? Você precisa focar na recompensa. Você precisa focar no seu objetivo e não nos problemas. Saul e todo o exército estava focando em Golias. Ah, mas porque ele é isso, ah, mas porque ele é grande, ah, mas porque ele é um herói, ah, porque ele tem muitas armas, ah, porque ele tem experiência. Quantas vezes estamos falando do nosso problema, porque o meu problema, porque o meu problema, porque isso, porque em casa, porque nunca ninguém venceu, porque nunca ninguém rompeu, porque todos vivem desse jeito, isso é normal na minha vida, isso é normal na minha casa, vai ser assim com os meus filhos. Estamos sempre focando no problema, como o problema é, como o problema escraviza, como o problema nos escraviza, como nos envergonha. Mas Davi não está focando, como todo mundo, no problema. Davi está focando na solução. O que vai acontecer com quem ganhar? Qual é a recompensa? Quem vai ser? O que ele vai ser? O que ele vai possuir? O que ele vai ganhar? Coloque os seus olhos na recompensa. Coloque os seus olhos na recompensa. O que você vai ganhar derrubando esse gigante? Quando todos olhavam para o gigante, eles olhavam para algo anormal, algo fora do comum. Todos olhavam para Golias e viam um homem que era fora do normal. Ele era anormal, ele era muito grande e muito forte. Mas Davi olhou para aquilo que era normal. Todo vencedor ganha recompensa. Eu lembro que assistindo um documentário bem interessante, em forma de filme, de um dos grandes boxeadores do Brasil, Éder Joffre, e ele ganhou uma luta, né, se tornou campeão mundial,
depois disso ele tem uma crise de identidade, ele para de lutar, ele não quer mais lutar, e ele ficou anos sem lutar, sem fazer nada. E eu lembro que a Carla perguntava para ele, mas quanto que ele ganhou? Eu disse, olha, o que ele ganhou é para ele nunca mais precisar fazer nada, e se ele for inteligente, nem ele, nem os filhos dele. Porque todo vencedor, todo campeão, ganha uma grande recompensa. Mas depois de alguns anos, ele passa por essa crise, ele volta a lutar, e ele quer recuperar o título, ele quer ganhar mais um título mundial, e aí ele novamente se prepara para lutar, e consegue atingir os seus objetivos, mas as pessoas sempre estão olhando para aquilo que é anormal, muitas vezes para aquilo que é espiritual, para aquilo que é mágico, para aquilo que é místico, para aquilo que sai do comum, mas Davi estava olhando para aquilo que era normal, para aquilo que era trabalho e recompensa. A sua prosperidade é proporcional ao tamanho do gigante. Quando o gigante aparece, a recompensa acontece. Nós só teremos grandes recompensas se derrubarmos grandes gigantes, só se derrubarmos o gigante. Não adianta querer lutar com alguém despreparado, lutar com um anão, lutar com alguém que é normal e querer ter uma grande recompensa. Davi recebeu uma grande recompensa, porque ele derrubou um grande homem, um grande inimigo. Nós precisamos entrar nas guerras que valem a pena. Nós temos que entrar em guerras que a recompensa será muito grande. Me fala uma coisa, toda vez que o gigante aparece, é uma oportunidade de receber uma recompensa, mas nós fugimos. Não, isso é muito difícil, isso ninguém consegue, está todo mundo com medo, está todo mundo apavorado, até Saul não sabe o que fazer. Mas quando um gigante se levanta, é a oportunidade que você tem de conquistar uma grande colheita, de receber uma grande recompensa. Por isso, pare de fugir, pare de se esconder, não tenha medo, busque em Deus sabedoria espiritual, busque em Deus inteligência emocional. O gigante aparece, a recompensa acontece. Todos nós queremos uma grande recompensa, mas para isso precisamos enfrentar os gigantes da nossa alma, precisamos aprender e precisamos enfrentar os gigantes que se levantam contra nós. Nós temos que aprender a derrubar gigantes para rompermos este ciclo da vida que sempre nos deixa na mesma situação, do mesmo jeito. O inimigo sempre vem no tempo da colheita e nós sempre estamos do mesmo jeito. Estamos muitas vezes trabalhando para o inimigo e ele vem para roubar, matar e destruir. Se coloque de pé para derrubar o gigante. Prepare a sua mente, a sua emoção antes da batalha, antes que ele venha. Que não seja mais um ano como os outros anos, mas que você esteja preparado espiritualmente, emocionalmente, para enfrentar o gigante e receber uma grande recompensa. Quinto ponto: o que importa em uma batalha é a sua sabedoria espiritual e emocional. Nós vemos que o que fez Davi vencer aquele gigante não foi a sua altura, não foi a sua força, não foi a sua sabedoria, não foi a sua velocidade, não foi a sua experiência. O que fez Davi vencer aquele gigante foi a sua sabedoria e a sua inteligência espiritual e emocional. É isso que vai te fazer vencer. É isso que vai te fazer e que te vai levar a grandes recompensas. Sabe, nós de quinta-feira estamos falando muito sobre os dons do Espírito, mas a palavra de Deus, sabe, eu sempre falo, a religião de Deus é muito simples, é muito fácil. Ela diz que quem crer, os sinais, milagres e prodígios o acompanharão. Não diz que é quem tem dons, diz que quem crê. Tudo é muito simples no mundo espiritual. Tudo é muito simples na religião de Deus.
na religiosidade de Deus tudo é muito simples, basta crer. Quem crer, estes sinais o acompanharão. Às vezes você está dizendo, não, mas é porque eu não tenho esse dom, é porque eu não sei falar, é porque eu não tenho essa arma, é porque eu não tenho essa ferramenta. Davi não tinha nada demais. Não foi a sua força, não foi a sua altura, a sua força, a sua sabedoria, a sua velocidade, não foi nada disso que o fez vencer. Mas foi a sua sabedoria e a sua inteligência espiritual e emocional. Ele estava bem consigo mesmo, ele estava resolvido consigo mesmo, ele sabia quem ele era, ele sabe quem é Deus e ele sabe quem é as pessoas. Ele não entra em conflitos desnecessários, porque quando nós olhamos a questão da inteligência e da sabedoria de Davi, e isso que fez a diferença, nós vemos que antes de Davi entrar em guerra com o gigante, o seu irmão mais velho, o primogênito, queria entrar em guerra com Davi. Quantas vezes estamos querendo entrar em guerra com um irmão? Quantas vezes o inimigo tem fermentado e tem colocado pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, esse tipo de conflito, ainda que aparentemente você vença, não te leva a nada, não te leva a lugar nenhum, não dá recompensa nenhuma. Olha a Caim. Caim se levantou contra o seu irmão e qual foi a recompensa? Um fugitivo, errante. Quantas vezes estamos caindo em armadilhas e em guerras um contra o outro, sabe, usando a pior arma que uma pessoa pode usar, que é a língua. Tocamos as pessoas com a língua, tocamos as pessoas com as palavras, com palavras de julgamento, com palavras malditas. Tiago compara ainda o poder da boca, o poder da língua, da palavra, com um fogo que destrói uma floresta inteira. Quantas vezes estamos entrando em guerras erradas, falando coisas erradas, julgando quem não deve ser julgado, mas que precisa de ajuda, e o irmão de Davi, o irmão mais velho, que deveria cuidar do irmão mais novo, ao invés de cuidar, ao invés de instruir, ao invés de motivá-lo, de apoiá-lo, o seu irmão começa a dizer: eu bem sei o que há no seu coração. Você é mau, você é arrogante, você é soberbo. Sabe, toda vez que você sabe quem você é e quem você é em Deus e o que você precisa saber, precisa fazer, as pessoas sempre vão dizer isso: ah, mas tal pessoa é arrogante. Será que realmente é arrogante? Será que realmente é soberbo? Às vezes ele só está resolvido, às vezes ele só sabe quem ele é, às vezes ele só sabe quem é Deus, às vezes ele só sabe o que Deus vai fazer, às vezes ele só tem consciência das promessas de Deus. Às vezes não é arrogância, às vezes é falta de sabedoria, de inteligência nossa, porque o irmão mais velho começa a atacar e começa a querer ferir e a degrenir Davi na frente dos outros soldados. Eu bem sei como é o seu coração. Seu coração é mau, você é perverso. E nós temos que aprender a lidar com essa situação. Se você se prende na guerra com os irmãos, que não leva a nada, e no pior das hipóteses, a ser um errante fugitivo, se você se prende com as guerras erradas, você está deixando de enfrentar o Golias, que lhe daria uma grande recompensa. A recompensa não está em vencer uma discussão teológica, não está em falar o que você acha dessa igreja, daquele pastor, não está em você apontar os erros de um irmão, mas está em derrubar o gigante, entrar nas guerras certas. A inteligência, a sabedoria e a inteligência de Davi fazem a diferença. E ele é diferente dos seus irmãos, e ele é diferente dos soldados e do líder. Ele é diferente de Saul. Todos estavam com medo e não sabiam o que fazer. Sexto ponto: use as suas vitórias do passado. Davi, ele venceu o leão e o urso. O leão representa o inimigo que está ao derredor.
Esse é o primeiro inimigo que nós temos que vencer, e é o inimigo mais fácil. Pergunta por quê, pastor? Porque Deus nos coloca em uma proteção. Deus diz que ao nosso redor estão os anjos, nos livrando e nos guardando de todo o mal. Ao nosso redor estão os anjos, nos livrando e nos guardando, e ao derredor, e só depois, que está o leão, que está rugindo e buscando a quem possa tragar. Então vencer o leão é o mais fácil, vencer os demônios é o mais fácil. Basta de um pouquinho de discernimento, de sabedoria espiritual para vencer o inimigo. Ele sempre vai tentar as mesmas coisas. Ele vai tentar na identidade, ele vai tentar na necessidade, ele vai tentar na sua vaidade. É sempre a mesma. Pegar o diabo tentando Jesus, primeiro na identidade, se tu és filho de Deus, depois na necessidade, depois da identidade vem a necessidade, a nossa fome, as necessidades básicas, o de comer, o de beber, o de vestir, um teto sobre a cabeça. Então o diabo sempre vai tentar do mesmo jeito, na identidade, na necessidade. Ele sempre vai querer antecipar a promessa de Deus. Se você me adorar, eu te darei tudo isso. O diabo sempre quer antecipar a promessa. Ele sempre quer nos fazer com que a gente tenha uma atitude sobrenatural, se jogue daqui de cima, mostre o quanto os anjos cuidam de você, o quanto Deus te ama. O diabo sempre com as mesmas estratégias, não muda, é sempre as mesmas e do mesmo jeito. A gente só cai na boca do leão se quiser. O primeiro inimigo que Davi ele traz como currículo e vitória do passado: eu venci o leão, eu venci o rei da selva, eu venci aquele que reina e que fica rugindo e buscando a quem tragar. Mas ele só consegue tragar aquele que sai da proteção, aquele que sai da comunhão, aquele que sai do território, aquele que rompe a proteção. E o segundo é o urso. O urso é muito interessante, porque o urso de pé, ele ficava do tamanho de Golias, 3 metros. Mas quando você vê um urso, ele com as 4 patas no chão, você olha e vê um urso de frente, ele te engana, porque a cabeça dele é pequena. Você olha assim e fala, parece um cachorro, uma cabeça pequena. Ele possui uma cabeça pequena, e você olha e você se engana. Vai ser fácil de vencer o urso, mas o urso, ele de frente, ele te engana. A cabeça é pequena, parece de um cachorro, e quando você se aproxima, ele se coloca de pé, e o abraço do urso é a coisa mais terrível. E o urso representa a carne, representa a nossa carne. Jesus, ainda antes de ser crucificado, ele disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa carne, com as obras da carne. Mas Davi, ele chega e ele usa as suas vitórias do passado. Não é possível que você não tenha uma vitória do passado. Não é possível que você não tenha conquistado algo no passado. Davi não teve grandes, e não teve muitas vitórias, mas ele teve 2 importantes. Ele diz: eu venci o leão e o urso. Tem pessoas que querem dizer que não, é porque eu tenho faculdade, é porque eu tenho diploma, é porque eu trabalho na maior empresa, é porque o meu salário é isso. Davi só teve 2 vitórias no seu currículo: venci o leão e venci o urso, e por isso vou vencer o gigante. Você não precisa ter muitas vitórias, e ter vitórias enormes, grandes. Com poucas vitórias e pequenas vitórias do passado, já é suficiente para você preparar a sua mente e a sua inteligência espiritual e emocional. Davi está indo para a batalha como um vencedor. Eu já venci e vou vencer. Agora tem gente que só olha para o passado e só vê as desgraças. Eu perdi e vou perder. Eu perdi e estou perdendo. Eu nem vou entrar, nem vou entregar o currículo, nem vou fazer a prova, nem vou tentar, porque eu perdi e estou perdendo.
Agora Davi não tinha muitas vitórias, mas ele diz: eu venci e vou vencer. Todo Israel tinha perdido antes da batalha começar, e Davi já venceu antes da batalha começar. As pessoas dizem: não, pastor, a gente vai, na hora a gente vê o que faz. Se você não estiver preparado, não tiver sabedoria, inteligência espiritual e emocional para vencer o gigante, na hora que ele se levanta contra você, você não vai vencer. Davi não teve tantas vitórias, tanta experiência, mas ele usou o passado. Ele possui sabedoria e inteligência, ele está preparado, ele já venceu antes da guerra começar. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia que havia unção sobre a sua cabeça e ele estava resolvido consigo mesmo. Davi se resolver consigo mesmo não é fácil, porque Davi, ele diz que ele foi gerado, nos Salmos ele diz: eu fui gerado em iniquidade, eu sou um filho fora do casamento, eu sou o 8º filho, eu nem fui chamado para a reunião, porque nem como filho ele era contado. E tem gente dizendo: não, pastor, eu não venço porque eu sou rejeitado, porque meu pai me abandonou, porque eu sou filho fora do casamento, eu sou um bastardo. Davi se resolveu com ele. Davi resolveu o seu passado. Davi se resolveu. Davi tinha sabedoria, tinha inteligência emocional. Ele sabia quem era o seu Deus e quem ele era. Tanto é que ele diz: o Senhor é o meu pastor, e eu sou ovelha do bom pastor, que dá a vida por mim. Ele sabe, ele está bem resolvido.